galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre a população americana. Na verdade, essa aula vai ser dividida em dois, entre população e economia. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre população e depois a prof vai fazer outro vídeo falando sobre a economia americana, ok? Então, vamos lá. Como que a gente consegue saber sobre a população? Como que a gente consegue saber se tem muita gente, pouca gente? Pela densidade demográfica. Primeiro, a gente tem o número total da população e o número de pessoas por habitante. Isso a gente divide entre populoso e povoado, tá? Então, o número total de pessoas, que a gente chama de população absoluta, é um país populoso ou não. Então, se ele tem muita gente, ele é um país populoso. Se ele tem pouca gente, ele é um país não muito populoso. Mas a gente consegue saber a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E o que isso quer dizer? Que o país é povoado ou não. E a gente consegue saber se ele é muito povoado ou pouco povoado a partir da densidade demográfica, que é o que a gente vai ver aqui. Então, densidade demográfica nada mais é que a divisão de quantidade de gente que tem pela quantidade de terreno que tem, pelo tamanho do país. Então, a gente vê com países que tenha bastante gente por quilômetro quadrado, são países bastante povoados, que a gente chama. E países que a gente tem pouca gente por quilômetro quadrado, são países geralmente pouco povoados. Uma forma da gente pensar isso, normalmente, é países pequenos com bastante gente são países povoados e países grandes com pouca gente são países pouco povoados, tá? Mas vamos voltar para a América. Então, a América, pessoal, em 2016, que é o dado mais novo que eu achei, ela tinha 1 bilhão, mais ou menos, de pessoas. Isso é bastante coisa, né? E a gente tinha uma densidade demográfica de 23 pessoas por quilômetro quadrado. Então, quer dizer que em toda a América, cada quilômetro quadrado tinha 23 pessoas. Mas lembrando que isso é uma média, então pode ter áreas onde tem mais gente do que isso e áreas onde tem menos gente do que isso. Então a gente consegue ver nesse mapinha que tem aqui que as áreas onde está mais escuro quer dizer as áreas que concentram mais pessoas. Então a gente consegue perceber que o litoral principalmente é a área que concentra mais gente e as áreas urbanas, pessoal, concentra mais gente. Por quê? Porque as pessoas acabam mesmo indo morar na cidade, porque a gente tem melhor qualidade de vida, tem mais emprego. Então, é uma tendência mundial há muito tempo já das pessoas saírem do meio rural e ir para o meio urbano, que é o que a gente chama de êxodo rural. Então, as pessoas saem da área rural e vão para a área urbana procurar uma melhor qualidade de vida, tá? Então, a densidade demográfica da América, ela é de mais ou menos 23 habitantes por quilômetro quadrado e a gente tem a maior parte dessa população no litoral, perto do litoral e nas áreas metropolitanas, nas grandes cidades. Beleza? Mas como que acontece essa divisão, professora? A gente simplesmente, as pessoas vão e se instalam e criam cidades? Também, mas muito dessas instalações das cidades, da criação das cidades, é por conta de fatores naturais. Então, por exemplo, o relevo e o clima, que são dois fatores naturais, eles auxiliam ou atrapalham a formação de cidades. Então, por exemplo, se a gente olhar no mapa que a gente tinha antes aqui, a gente vê que no litoral oeste da América do Sul, a gente tem pouca gente morando. Por quê? Porque a gente tem simplesmente uma cordilheira gigantesca, que é a Cordilheira dos Andes. Então, é difícil você criar uma cidade na cordilheira, né? Da mesma forma que a gente tem pouca densidade demográfica perto da Groenlândia e do Alasca. Por quê? Porque lá é muito frio. Então, é difícil as pessoas conseguirem manter a sua vida lá, por conta de condições extremas de clima. Então, o clima e o relevo são fatores que auxiliam ou atrapalham essa instalação das cidades. Áreas, por exemplo, no litoral do Brasil, vamos ter uma ideia, ele é um litoral com um clima razoavelmente bom e com áreas de grandes planícies. Então, quer dizer que é muito mais fácil você botar cidades ali, beleza?
Então, o que acontece? Lembra que a gente já falou em vídeos anteriores sobre a diferença da América Latina, da diferença da América Anglo-Saxônica? Se você não viu, vai atrás procurar os outros vídeos, hein? E a gente consegue ver que a população da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, basicamente, ela já vem decaindo desde o início do século XX, enquanto a população da América Latina começou a aumentar bastante nesse mesmo período. Por quê, pessoal? Ó, vocês conseguem olhar nesse mapinha, a linha azul, ela está mais alta que a linha amarela, que é que a linha verde, desculpa, que é da América do Norte. Então, o que acontece? A gente tem, no início do século XX, os Estados Unidos já estava num período de urbanização grande e as pessoas já estavam começando a ter menos filhos. Por quê? Porque já estavam começando a trabalhar, a mulher já estava no mercado de trabalho, acaba tendo menos filhos. Enquanto nesse início do século XX, a América Latina estava começando a se urbanizar. As pessoas estavam começando a sair do meio rural e ir para as cidades. Então acaba tendo um boom de crescimento populacional, porque acaba as pessoas indo para a cidade, tendo mais filhos, por conta da melhor qualidade de vida. Então há uma diferença entre o crescimento populacional da América Anglo-Saxônica e da América Latina. Enquanto no século XX, no início do século XX, a América Anglo-Saxônica já estava decaindo a sua população, nesse mesmo período a América Latina ainda estava começando a subir e crescer a sua população. Beleza? Isso a gente vai ver que vai criar várias diferenças entre essas duas Américas. Beleza? O que acontece? Uma dessas diferenças é a desigualdade social que a gente tem. Como que a gente consegue medir a desigualdade social? Pelo IDH. O que é o IDH, pessoal? Ele, a partir de 3 setores, ele vê a qualidade de vida da população. Então, pela saúde, educação e renda, ele consegue fazer um número que, quanto mais perto de um, melhor é a qualidade de vida. Então, nesse mapinha que vocês vão ver aqui, quanto mais escuro for a cor, melhor é a qualidade de vida. Então, vocês conseguem ver que os Estados Unidos e o Canadá têm a cor mais escura, enquanto os países da América Latina têm vários com uma cor um pouco mais escura e uma um pouco mais clara. Isso reflete a desigualdade social, pessoal, que tem na América Latina. Mas por que isso? Basicamente porque a gente tem períodos de urbanização distintos na América Latina. São muitos países. E países que começaram a se urbanizar lá no início do século XX e países que começaram a se urbanizar só no fim do século XX. Então a gente tem essa disparidade muito grande de desenvolvimento. E vocês sabem que quanto mais desenvolvido é um país, maior é a chance de ele ter uma qualidade de vida. Por quê? Porque a gente vai ter mais acesso à educação, mais acesso a saneamento básico, mais acesso à saúde. Então, quanto mais desenvolvido o país maior é a chance de ele ter uma qualidade de vida melhor. Então, por conta dessa diferença de desenvolvimento dos países latinos, a gente tem uma desigualdade social bem grande. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que o Chile e a Argentina, em 2018, eram os países com o melhor IDH, ou seja, a melhor qualidade de vida. E lembrem, quanto mais perto de um, melhor é o IDH. Então, o Chile, que é o primeiro país latino-americano, ele tem 0,8, enquanto o Haiti, que é o país com desenvolvimento mais baixo, com IDH mais baixo, ele tem 0,5. Então, vejam que tem uma disparidade bem grande aqui. Enquanto, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, os Estados Unidos têm 0,92, enquanto o Canadá tem 0,922, que é pouquíssima coisa de diferença. Então, a gente vê quanto mais desenvolvido, melhor o IDH. Quanto menos desenvolvido, menor o IDH. Mas lembra, galerinha, isso não é uma questão somente de desenvolvimento apenas. Lembrem que teve países que tiveram seu desenvolvimento antes, Estados Unidos é um deles, e conseguiram ter mais tempo para se desenvolver. Enquanto teve países que começaram seu desenvolvimento tarde. E isso acaba que eles não conseguiram se desenvolver tanto, tá? Lembrem disso. E, então, como que a gente consegue saber, voltando à questão da população, basicamente,
Se a população é bastante, se é pouca, se está crescendo, se está diminuindo, a gente consegue ver por principalmente dois fatores: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tem também a questão da imigração, mas vamos se ater principalmente aqui à taxa de natalidade. Então, a gente tem países. Lembrem sempre nos mapas, pessoal, quanto mais escura é a cor, maior é o número. Então, aqui a gente tem quanto maior, mais escuro, maior a taxa de natalidade, ou seja, mais filhos por mulher a gente tem. E enquanto aqui, quanto mais vermelho, maior quantidade de gente morrendo a gente tem, taxa de mortalidade. Mas como a gente sabe de maior ou menor? A gente vê por 1.000 habitantes. Então, em cada 1.000 habitantes, tantas pessoas estão nascendo e a cada 1.000 habitantes, tantas pessoas estão morrendo. É assim que a gente faz a média. Então, se a cada 1.000 habitantes morrem 200 num país e a cada 1.000 habitantes morrem 100, a gente vai ter uma taxa de natalidade maior, mortalidade maior nesse primeiro país, tá? E a relação entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, a gente dá o que a gente chama de expectativa de vida. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo de vida as pessoas têm, maior a expectativa de vida. Então, a gente consegue ver aqui que o Canadá tem a maior expectativa da América, com as pessoas vivendo mais ou menos até os 82 anos, e os Estados Unidos até os 78. Mas, voltando à questão da desigualdade social, a gente consegue ver que na América Latina também tem uma disparidade grande nisso. Então, enquanto no Chile as pessoas vivem mais ou menos até 79 anos e no Brasil até 75, no Haiti as pessoas vivem até os 63 só. Claro, é uma média, né? Então, a gente consegue ver que tem uma disparidade muito grande dentre os países latinos, tá? E, pra gente terminar, então, a gente tem as pirâmides etárias. Lembra, vocês já estudaram pirâmides etárias? São aquelas... os gráficos, vamos dizer assim, que mostram como que anda a população de um país. Então, a gente tem, por exemplo, no Canadá, uma pirâmide envelhecida. O que quer dizer isso? A gente tem menos pessoas nascendo e bastante gente mais velha. Isso é uma pirâmide envelhecida. Poucos nascimentos e as pessoas vivendo até mais tarde. Vivendo até, por exemplo, a gente consegue ver aqui os 80, 84 anos, tá? Enquanto, por exemplo, no Brasil, a gente já tem uma pirâmide que está tendendo a ser envelhecida. Ela não é envelhecida ainda. A gente não tem tanta diferença entre nascimento e idosos. São números parecidos, mas a gente ainda tem mais gente nascendo do que idosos na população brasileira, tá? Enquanto, por exemplo, o Haiti, ele tem muita gente nascendo, olha só o tamanho, para pouca gente velha, pouca gente idosa, tá? O que isso reflete, pessoal? Principalmente reflete na questão de qualidade de vida. Então, quer dizer, as pessoas têm mais filhos e essas pessoas vivem menos, porque não tem tanto acesso às questões básicas, como eu falei para vocês antes, saneamento, saúde e tal, tá? Mas outra questão também é que os países mais envelhecidos, eles têm que pensar políticas públicas para a questão da população mais idosa, ou seja, a gente tem que pensar reformular a aposentadoria, pensar a questão de qualidade de vida, pensar a questão de pessoas mais velhas no mercado de trabalho, enquanto os países que têm essa pirâmide mais nova, que é o caso do Haiti, eles têm que pensar em outras questões. Eles têm que pensar principalmente em questões de melhorar saneamento básico, melhorar políticas públicas para, primeiro, que essas pessoas vivam mais e para que as pessoas tenham menos filhos, tá? E é isso, pessoal, por hoje. Lembrem, então, resumão da aula de hoje. A gente tem a população americana com 1 bilhão de habitantes, mais ou menos, e a maior parte dessa população vive nos litorais, tá? E nas grandes cidades. E a gente viu que a qualidade de vida, a densidade populacional nos países latinos é muito díspare, porque a gente tem países bem mais desenvolvidos do que países bem menos desenvolvidos, enquanto na América do Norte, na América anglo-saxônica, essa diferença não é muita, justamente porque são só 2 países, né, pessoal? Mas a gente consegue ver que a América anglo-saxônica populacionalmente dizendo, vamos dizer assim, ela é mais desenvolvida que a América Latina, tá bom? Beijo no coração de vocês
e até semana que vem.